nosso devocional. Este é mais um devocional especial em celebração à Páscoa, e o tema de hoje é a escuridão da crucificação, baseado em Mateus 27, de 45 a 52. Houve trevas sobre toda a terra do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando por Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para que bebesse. Os outros, no entanto, disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, porém, bradando novamente em alta voz, entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. No dia da crucificação de Jesus, por um breve momento, parecia que as trevas haviam vencido. O Filho de Deus estava pregado em uma cruz, depois de ter sido maltratado, zombado e cuspido. Ele se sentia abandonado por Deus, tanto que pergunta por que havia sido deixado pelo Pai. Mas não podemos nos esquecer que estamos falando de Jesus, e aquele sentimento de abandono não o pegou de surpresa. Ele já sabia que, ao assumir os pecados de todo o mundo e carregar o peso dos erros da humanidade, ele seria temporariamente separado de Deus. Ao orar no Getsêmani e pedir para que, se possível, aquele cálice fosse afastado, Jesus não temia a cruz e os açoites romanos. Ele não temia as afrontas, o julgamento que viria, a traição de um de seus discípulos, muito menos a dor que sentiria. Sim, Jesus veio como homem, mas não deixou de ser Deus. Por isso, precisamos de muito cuidado ao interpretar aquele momento no jardim em que Jesus se encontrava profundamente abalado. A verdade é que Jesus entendia e reconhecia como ninguém seria capaz de entender o peso do pecado e o que significaria tomar do cálice da ira de Deus. O cálice que Jesus pediu que fosse afastado não era apenas uma cruz romana, mas a ira de Deus que, sendo santo, não aceita o pecado. Jesus, tendo assumido a forma humana e estando sujeito às nossas dores e limitações, experimentou uma agonia física na cruz, é claro, mas a agonia espiritual que ele sentiu foi a maior de todas as torturas daquele dia. Ele não lamentou pela dor física, mas pela separação espiritual do Pai. Durante 3 horas, houve trevas sobre toda a terra. A natureza testificava a gravidade da morte de Jesus. Tratava-se de uma escuridão física que podia ser percebida por todos, mas também uma escuridão espiritual. A multidão que o aclamou em sua entrada na Cidade Santa, mas pediu por sua crucificação alguns dias depois, agora presenciava a cena da crucificação em dor e lamento. Como se sentiram os seguidores de Jesus ao ver seu mestre amado indo para a cruz? Será que temeram, duvidaram e desacreditaram que a morte não seria o fim? Talvez sim, mas o fato é que nada saiu do controle do Criador e mantenedor de todas as coisas. Era necessário que Jesus fosse morto e pagasse o preço da morte exigido pelo pecado.
Mas, meu irmão, a luz brilha nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Quando Jesus deu seu brado final e entregou seu espírito a Deus, o véu do templo se rasgou, a terra tremeu, rochas se fenderam e inúmeros sepulcros foram abertos. O preço foi pago. O poder das trevas agora deveria recuar. O véu rasgado representa nossa aproximação do Pai. Os sepulcros sendo abertos e inúmeros mortos voltando à vida já eram os vestígios iniciais de que, graças à morte de Jesus, teríamos vida eterna. A escuridão presente naquela sexta-feira em que Jesus foi crucificado revela o peso do pecado. Mas as trevas não prevalecem por muito tempo diante da maravilhosa luz do nosso Deus. O domingo logo chegaria e a vitória seria completa. Seus opositores ainda não sabiam, mas nem mesmo a morte poderia parar o Filho de Deus. Senhor, hoje eu te agradeço por ter preparado um caminho que me religasse a ti. Eu te agradeço por ter me enviado teu Filho Jesus, que morreu por meus pecados e pagou pelo preço que deveria ter sido pago por mim. Eu te agradeço porque, apesar de toda aquela escuridão na sexta-feira da crucificação, a tua luz brilhou e as trevas não puderam resistir diante dela. Sou tão grato a ti, meu Deus. Hoje te agradeço pelo sangue derramado na cruz e por teu grande amor que me alcançou. Em nome de Jesus. Amém.